Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta. E hoje vamos falar de cultura, falar de poesia, falar do livro Balaio Nordestino. E falar, lógico, com um autor paraibano de 85 anos de idade, natural de Rio Tinto, cidadão pessoense, recebeu agora há pouco o título de cidadão pessoense. Estou me referindo a João Teotônio, escritor. Tudo bom? Seja bem-vindo. Tá, boa tarde, meu querido repórter. Eu gostaria de primeiro agradecer a Deus a presença aqui, que me dá essa oportunidade. Depois agradecer a direção da TV Câmara e parabenizar, porque sempre é um meio de valorizar. Com certeza. Um artista desconhecido, um poeta popular, uma pessoa que despretensiosamente publica um livro, não é um grande autor, mas aproveita assim a oportunidade. A TV Câmara é um meio de valorizar os artistas que não têm projeção, os pequenos artistas. Isso na arte de escrever, na arte de tocar viola, na hora de fazer repente. E agora, nesse instante, eu aqui estou presente e posso dizer para vocês, obrigado, meu senhor. Eu não sou um poeta, mas quando me vem inspiração, eu que mesmo dentro da cidade, não esqueço o sertão. Isso é uma poesia, a gente continua, né? Isso aqui é o seu sétimo filho, é? Balaio Nordestino, está aqui, ó. Não, Balaio Nordestino, o porquê, Sim. Bom, o Balaio Nordestino, até eu tenho um dos meus filhos, disse, papai, Balaio Nordestino? Eu digo, o que é que você não sabe o que é um balaio? O balaio é um utensílio lá do sertão, lá do interior, lá dos matos, lá das brenhas, falando tudo isso, bem popular, onde se coloca tudo. Então, nesse livro tem um soneto, tem uma rima, tem um poema. Então, é um balaio nordestino. Como fala muito o Nordeste, e é somente que fala, eu nem sei por que me vem a inspiração, porque eu não nasci no sertão, eu não vivi no sertão, eu nunca viajo para o sertão, dificilmente só conheço até Patos, e escrevo sempre tema sertanejo, de poemas sobre o sertão, as belezas do sertão, os violeiros, as cantigas, todas essas coisas. Bom, mas isso é que quando o poeta quando faz poema, o que vem de inspiração ele escreve, né? Então, é que sempre vem na minha inspiração escrever sobre o sertão. Então, eu não posso perder a oportunidade. Eu falei o sétimo filho, porque você tem 6 filhos, né? Não, são 8 filhos, mas já foram 8. Então, são 5 homens e 3 mulheres. Então, esse aqui é o 9º filho, viu? A criação, né? Mas o que tem aqui, o que relata o livro Balaio Nordestino? Primeiro, fala sobre a escola, a poesia sobre a escola. Tem aí um poema, A Escola, é o primeiro poema. Diz aqui, ó. Livro, caderno, caneta, material escolar, do jovem a estudar, de farda, de camiseta, com vontade de aprender. Olha, eu quero dizer para todos vocês, para todos aqueles que me assistem, esse poema aí, A Escola, eu fiz numa madrugada, quando fiz junto com, primeiro fiz o livro. Porque eu acordei, assim, às 2 horas da madrugada, liguei a televisão e estava naquele programa Altas Horas, da Globo. E estava aquele cantor, o nosso famoso cantor Toquinho, cantando O Caderno. Eu nem conhecia, porque eu só conheço mais música de forró, de Gonzagão, Marinês, esse povo todo, né? Então, eu digo, bom, ele fez o caderno, eu vou fazer o livro. Aí o segundo poema, aí não me conformei em fazer o livro, fiz A Escola. Na mesma madrugada eu fiz esses 2 poemas. O livro e A Escola. Eu separei no segundo, é o livro que eu reputo de muita utilidade. Não só valorizando o livro, como também porque o livro faz cultura, o livro faz nos saber, o livro nos faz entender. E sempre a gente não se cansa de aprender no livro. Se não aprender, já diz o famoso poeta gaúcho Mário de Quintana, que o mais analfabeto é aquele que aprende a ler e não lê. Ó, aqui o livro, o poema do livro. Que belo é o livro que nele se lê, que nele se aprende, que nele se entende a razão de viver. No aprendizado faz a gente crescer, na educação, na cidadania, esperando um dia o jovem de ação, ame sempre a leitura, cultive a cultura com em toda a extensão. Agora tem o senhor falou que escreve e não anda muito pelo sertão, não viaja e tal, por lá, mas tem aqui, ó, andando pelo sertão. Pois é, isso é na imaginação quando vem, né? E a gente
muito desses poemas, eu quero dizer para todos vocês, a todos aqueles que me assistem, eu fiz durante a madrugada. Porque quando nós que escrevemos, quando acorda ou qualquer momento com a inspiração, nós não devemos perder. Então, quando eu acordo, às vezes eu fico até sem dormir, começa a imaginar. Enquanto eu não me levanto e escrevo alguma coisa, um soneto, um poema, então eu volto e vou dormir. Então, mas sempre quando me vem, sempre eu falo do sertão, as coisas do sertão, as coisas de Gonzagão, de Marinês, de como sou eu. Aliás, eu tenho aí um poema sobre Marinês, homenagem a Marinês. Depois você vai ter a oportunidade de ler, de ver, né? Olha, você tem até herói, né? O herói vaqueiro, o meu herói vaqueiro. Esse poema aí eu fiz justamente em homenagem a meu pai, porque meu pai foi vaqueiro, né? Muito tempo. Lutou muito como vaqueiro, depois foi para a fábrica Rio Tinto trabalhar. E lá, então, foi que ele começou a criar todos os meus irmãos e depois veio embora aqui para João Pessoa. Eu, pelo menos, cheguei aqui em João Pessoa. O que era João Pessoa na época que eu cheguei é hoje. Qual ano? Em 1940. Então, sobre leitura, por exemplo, por que eu gosto tanto de leitura? Por que eu estou falando de valorizar a leitura? Porque em 38, 39, na Segunda Guerra Mundial, meu pai reunia, ele não sabia ler, e reunia 6, 8 operários, sentados na calçada e me chamava que eu tinha que ler. Tinha que ler o jornal União, que é o que chegava lá, era União, com as notícias da guerra. Lá vai eu ler o Marechal Timoshenko, o general Eisenhower, depois é Eisenhower mesmo, né? Essa coisa toda, então eu tinha que ler. E eu fui aprendendo, já sabia, porque naquela época, quando a pessoa com 8 anos, no primário, como eu chamava primário, eu estava aprendendo a ler. Hoje em dia, com todo respeito, é mais difícil, né? Mas naquela época a gente tinha que ler, então eu lia. E desde aquela época eu me habituei e gostando de ler. Quando cheguei para uma pessoa, que fui estudar, por exemplo, no Isabel Maria das Neves, eu já ingressava tinha o famoso Grêmio Literário, depois é Grêmio Estudantil, não sei o quê, Centro Estudantil, mas eu já escrevia assim, versos, rimas, não sei o quê, sonetos, mas nunca, naquela época, eu nunca ia ter uma ideia assim firmada que viesse um dia publicar esse livro. Mas comecei depois de muito tempo, aí é o que nasceu aí, mais um filho. Né? O senhor tem quantos poemas, no geral, aí, catalogados que o senhor tem? Olha, nesse livro aí, são 119. Só aqui 129. 129. Agora, eu tenho outros tanto mais do que isso, escrito, que ainda falta eu revisar, eu digitar, e depois, futuramente, quem sabe, eu publicar mais um livro ou dois, que será, aí já é outro estilo. Esse aí é só de poemas. Esse que eu fiz já é diferente o estilo de poesia, são sonetos, que eu já tenho o título de 2 livros. Soneto Divino, que são sonetos só que tratam do tema religioso, doutrinário religioso, essas coisas todas, de fé, de caridade e tudo mais, de salvação, pronto. E então, desculpa, eu tenho um outro soneto simples e sensato, que aí é soneto falando sobre minha vida, falando essas coisas todas. Né? E o seu lado romântico, o senhor já tentou já escrever também? Não, o lado romântico todos nós temos. Né? Temos, lógico. E eu não iria ficar atrás. É diferente, né? Aí tem um poema, eu nem me lembro assim. Aqui tem uma, Cavalo e Mulher Bonita. Pronto, isso aí é sobre vaquejar essas coisas. Mas tem um... Diz o seguinte, tem coisa boa no mundo que atrai qualquer cristão, uma alegre vaquejada e o forró no sertão,
Cavalo e mulher bonita é festa na região. Onde tem mulher bonita, cavalo bom e forró, tem vaqueiro e vaquejada, por isso gosto da vida, viajando e viajada. Não deixa de entrar pelo o lado sentimental, o lado né? perto, o lado tal lado, né? Porque a gente tem que ter, né? Quem é que não gosta dessas coisas? Do romantismo? Gosta. Quem é que não gosta? Então eu vou dizer que não gosto das lembranças da minha juventude em Jaguaribe, eu assistindo aquele seresteiro, cantando violão, e eu estou lá escutando, né? Aí quando aparece, de repente, se tem o violeiro, tem também o violão, e a gente lembra da cidade, não esquecendo o sertão. E eu nunca toquei nem viola, nem tampouco violão, mas escrevi um livro de poemas e canção. O senhor, quando vai escrever uma poesia, o senhor vai pela intuição, o senhor pensa no tema, ou alguém sugere? Como é que é a sua reflexão em cima disso daí? Mas isso aí é uma pergunta. Por exemplo, eu por 2 vezes, eu fui fazer uma palestra, não, que eu não quem sou eu para dar uma palestra? Mas conversar com um jovem, porque... Ensinar, né? Porque eu acho que eu, com 85 anos, tenho alguma coisa para passar para um jovem de 30, de 20, de 18, de 14. Com certeza. Porque eu tenho muito mais vivência, vivenciei muitas coisas do que um rapaz, um moço de 13 anos. Então, quando às vezes eu sou chamado, por exemplo, aí tem no final do livro, tem uma maneira que eu faço a um garoto, que eu fui na Lourdina, pronto, isso aí. Isso aqui, Isso aí eu vou contar. Certo. Está aqui a imagem. Aqui. Pode falar. Pronto, isso aí, essa caricatura, está vendo minha? Como foi? Eu tenho uma sobrinha que estudava na Lourdina. E ela me pediu, tio, eu queria que fizesse um trabalho, um poema, não sei o quê, homenageando as Lourdinas nos seus 50 anos. Estava uns 5 anos atrás, parece. E eu fiz. E despretensiosamente fiz, porque me pediu e eu fiz. Trabalhei e fiz. Ela levou e apresentou, e aí a professora de cultura achou de mandar me chamar. Eu quero falar com o seu tio. Tá certo, eu fui. Cheguei lá, ela disse, olha, seu Teotônio, até eu disse, pode chamar seu Teo mesmo, porque me chamam popularmente seu Teo. Eu queria que o senhor viesse aqui dar uma palestra sobre cordel, sobre cultura, sobre verso. Digo, olha, eu posso vir. Agora, da palestra não. A senhora não me tenha na frente como Augusto dos Anjos, como um Ronaldo Cunha Lima, com o Américo Falcão, não. Agora, para conversar com os alunos sobre essas coisas, sobre isso que eu escrevo, sobre cordel, eu posso vir. Eu só quero que a senhora me diga, por exemplo, a faixa etária que eu vou falar. Porque se eu for falar para uma criança de 10, 12 até 14 anos, é uma conversa, é um estilo, é outra coisa. E se eu for falar para um jovem de 17, 18 anos, aí muda o negócio. Ele não, é até 12 anos. Eu fui, né? Fui e depois de completar uns alunos, aqueles garotados, aquela tudo, e eu me anunciando, que eu me chamava, até eu brinquei com eles, olha, eu estou aqui de passar, eu não estou aqui ao Léo, meu nome é João Teotônio de Carvalho, mas pode chamar seu Theo? Aí eles ficaram, tio Theo. Então, justamente, quando eu depois falar assim uma meia hora, aí eu digo, bom, vocês agora podem perguntar, porque eu falando sobre cordel, sobre violeiro, sobre rima, sobre as coisas todas, então aí começou, tio Theo. Aí ele perguntou justamente o que está sendo perguntado a mim agora. Tio Theo, o senhor quando vai fazer, como é que faz, não sei o quê, o senhor pensa, o senhor estuda? Eu disse para ele, olha, geralmente não. Geralmente vem inspiração e eu posso falar em tal tema e sobre o sertão, ou sobre o vaqueiro, ou sobre o vaquejado, uma coisa qualquer, nunca tem pré-determinado as coisas. E aí outro, aí cortou lá, tio Theo, o senhor estudou aonde? O senhor estudou o verso como? Eu digo, olha, aí eu disse, olha, verso, rima,
verso principalmente, a gente não aprende universidade, não. A gente vem inspiração, a gente... Isso aí é um negócio que é um dom. Isso do mesmo jeito que eu faço um verso, tem gente que faz uma pintura. Vê para mim e faz uma caricatura. Bom, eu sei que eu terminei, quando eu fui saindo, quando encerrei, a professora Helena disse, seu Theo, terminou o tempo, tá certo. Aí chegou um garotinho e disse, tio Theo tem um coleguinha que fez o retrato do senhor. Eu digo, é possível? Aí foi isso aí. Rapaz, eu olhei assim e disse, está vendo? Eu podia bater 10, 20 anos, não fazia. Eu fazia um verso, mais uma caricatura eu não faço. E aí eu disse, mas a vida é assim. Aí eu falei para a professora, disse, olha, fale com o pai dessa criança, que isso é um artista, isso é uma pedra a ser lapidada. E quando fui lançar esse livro, mandei um convite, foi a maior festa do mundo, esse pai desse rapaz, desse menino, hoje um rapaz, me agradeceu muito, a homenagem que eu estava fazendo a ele, por que não sei, vai ser o Theo, o senhor se lembra disso? Não podia esquecer o negócio dele, na passagem dessa da minha vida. O senhor chegou aqui nos anos 40, 40. 40, o senhor chegou na fase da idade, da cidade... Tem 12 anos, né? 12 anos. Tinha o que aqui pelo centro? Aqui pelo centro? Sim, a Lagoa do Pastelão Lucena, que não era como é hoje, né? Não era como é hoje. Jaguaribe, seu... Jaguaribe era tudo no bairro, não tinha nada de calçamento. A escola hoje, Instituto de Tecnologia, me parece, eu não sei. Eu estudei na escola, na época, era a escola industrial. Que é o São Cefete. Ainda tem ali, ainda tem em Trincheira, tem o prédio lá. Eu estudei ali. E aquilo ali, antes de 40, 36, 38, ninguém queria estudar não. A classe média não ia para lá não, porque lá era uma escola que era encarada como uma escola de correção. Não, ia a classe baixa mesmo, né? Mas a partir de 40 foi melhorando. E depois que em 44 que eu entrei lá, que entrou um professor, doutor Walter Rabelo Pessoa da Costa, de saudosa memória, que depois foi juiz de direito, as coisas, ele, naquela época, ele mudou o visual da escola, mudou assim o jeito de conhecer, de fazer, de pensar da escola. Porque ele era um cara muito dinâmico e ele trabalhou muito para valorizar a escola, para dar outra feição à escola, mesmo dentro da disciplina. Mas eu considero, eu já falei isso lá na escola, há uns 3 anos atrás, quando gravei um documentário para eles, uma reportagem sobre isso mesmo, passado lá, eu fiz ver que o Dr. Walter, ele mudou a escola, o conceito da escola na sociedade. E a partir daí eu fiz lá estudei de 44 a 47. Certo. Lá. Me diga uma coisa, desculpa interrompê-lo, estava aqui lembrando, o senhor chegou no tempo que a iluminação de uma pessoa era de lamparina ou era energia elétrica? Não, era energia. Energia. Né? Agora era, ali na Ilha do Bispo, tinha a central, era a companhia, não sei o que lá. Mas naquela época era pequeno, né? Então, aquela empresa de eletrificação trabalhava, só tinha ali. Aí, Paulo Afonso, não existia isso ainda, essa coisa toda, né? Era um sacrifício, claro, né? Você vê, eu nem sei até porque ali no centro, no Varadouro, eu alcancei Saboria Paraibana, Doce Veneza, onde é o prédio da prefeitura, que não é prefeitura, ali era justamente a fábrica de cigarros populares. Matarazzo ali tinha o que? Matarazzo, a fábrica de aviantes. A Matarazzo de um lado, a Sanhauá de outro. Sanhauá, né? A Sanhauá de vinho. E aqui no Varadouro, na Rua Direita, tinha Tito Silva, que fabricava um vinho celeste. Hoje é museu lá. Hoje é um museu. Que não conseguiram, depois que os donos velhos morreram, não conseguiram, que eu acho até que tinha que ter havido um trabalho do Estado, não sei o quê, para não deixar se acabar aquilo. Porque era um vinho que foi premiado na Europa,
todo canto ele recebia medalha, porque era muito bom o vinho. Né? O senhor tem uma identificação com o filme Central do Brasil. Qual a sua participação nisso? Olha, o filme Central do Brasil é interessante. Quando eu assisti aquele filme, começou a dizer, eu vou assistir aquele filme Central do Brasil. E fui. Pois eu posso dizer o seguinte, aquele filme eu vivi no Rio. Porque eu em 50 fui para o Rio trabalhar. Meu pai foi com o meu irmão caçula e fui depois. Fui porque eu já gostava da mãe de meus filhos e fui disposto a trabalhar para casar. Graças a Deus, eu tenho a riqueza que eu tenho hoje, são esses 8 filhos, e não me arrependo de ter ido, trabalhado muito, mas eu fui para lá, para a Companhia Estadual de Construções Gerais, como servente pedreiro. Trabalhei uns 3 meses. Eu dizia a verdade, eu até que não sou tão burro, aqui quando eu batia com aquele picareta naquele barro duro, eu digo, mas deixa para lá. Então, tinha um moço, um senhor, que era o chefe dos vigias. Esse moço era de uma cidade aqui, Mogeiro, perto de Itabaiana. E ele viu, toda semana eu comprava o jornal para ler, porque eu gostava sempre de ler. Pegava uma revista, pegava um jornal, lia. Aí ele disse, eu vou tirar você daqui. Você não é para trabalhar aqui, não. Aí, quando foi na outra semana, chegou o engenheiro superintendente, doutor Dilson Câmara, e ele falou, disse, você vai trabalhar na casa de ferramenta. Você é ferramenteiro. Tá bom, fui para lá. Depois, assim, 2 meses, disse, aí ele me tirou o escritório, você vai trabalhar de apontador no campo. Era um conjunto da Fábrica Nova América, estava construindo umas 300 casas. E aí tinha um apontador de campo. O que era? Era chegar numa casa daquela, chapa tal, pedreiro tal, está fazendo o quê? A apropriação daquele todo o serviço para depois eles fazerem os cálculos dele lá. Então, o que aconteceu? Eu continuei. Aí depois eles me chamaram para o escritório. Disse, não, você não vai ficar no campo não. Foi para o escritório. Eu estou aí, subindo, graças aos meus poucos conhecimentos, mas estava já lá. Então foi aí que o povo aí começou. Via eu lendo, disse, se eu podia escrever uma carta para mim, posso. Ah, vai, acabando o noivado. Depois chegava outro, renovando o noivado. Daqui a pouco chegava outro, querendo namorar com uma moça lá. E eu fazendo carta. Olha, tinha no fim de mês, principalmente, tinha mês que eu escrevia 18, 20 cartas. Mas o senhor recebia por isso? Recebia? Não cobrava nada, não. Só por amizade. Nunca cobrei. Então, o filme conta essas coisas de quem ia, estava lá. Eu sei que eu fiz tanta carta, outra hora vinha um. Eu quero mandar uma imagem de São Sebastião lá para Mogeiro, não sei para onde. Lá uma carta para o vigário. E tudo isso, né? Uhum. Então, todas essas coisas se relacionam com o filme que conta a história desse povo que vai daqui para o Rio. Né? É muita coisa, né? É muita coisa, né? Seu Theo, o senhor é de Rio Tinto, mas recebeu recentemente o título de cidadão pessoense. Como você recebeu essa honraria? Olha, eu recebi até com surpresa. Eu acho mais bondade dos vereadores que votaram com a propositura do nosso amigo, o vereador Zezinho, mais por merecimento meu. Mas depois eu digo, pensando assim, mas foram 8 filhos aqui, todos os 8 estudaram aqui, todos os 8 dignificam o nome de João Pessoa, sendo aqui ou sendo fora. Eu vejo gente que não faz nada, nem fez nada pela João Pessoa, nem defende João Pessoa, a nossa cidade. Ainda se preza para chegar fora e falar mal. Eu acho que nada perante Deus, nada vem para a gente sem mérito, não. Eu acho que eu tenho algum mérito. Mereceu, né? Merece. Eu acho que eu mereço e só tenho a agradecer, como eu fiz no meu discurso, que no dia da minha sessão aí, a solenidade, que foi em 19 de dezembro do ano passado, está fazendo um ano agora, em seguida foi o lançamento desse livro. Eu só tenho muito que agradecer a Deus primeiramente e por bondade deles, menos merecimento meu, mas eu sou cidadão pessoense de fato e de direito.
Se eu já era de fato, sou de direito agora. Se fiz bela ou pouca ação, mas sempre fui pessoense de dentro do coração, né? Porque realmente eu fui. Quais as suas referências no campo da literatura, da poesia, aqui no Brasil? Olha, eu sempre li mais o popular. Então, o que eu mais li mesmo foi Augusto dos Anjos, eu de Augusto dos Anjos. Até nesse livro não, tem eu falando tem um poema sobre Augusto dos Anjos. Mas tem outros também, né? Mas eu posso dizer que desses grandes escritores, eu li pouco, né? Eu li o mais, como estou dizendo, o Augusto dos Anjos, Zelinho do Rego, mas esses grandes, realmente, agora, envolvimento com a cultura, sempre eu tive. Sempre teve. Sempre gostei, sempre admirei, gostei de Cordel, por exemplo, que é uma base, o repentista, que são verdadeiros poetas, que não é brincadeira, não. Você pega, chama a cara que está tocando lá violão e diz duas palavras, dá um mote, ele faz um verso. Enquanto o outro passa 10 minutos, 15, 21 dias para escrever 4 linhas, né? Fazer um verso. Né? Essas coisas todas. Eu gosto muito do popular. Eu gosto muito do popular. As nossas culturas, nossas raízes. E tem o projeto, por exemplo, a leitura. Eu gosto muito de valorizar a leitura. Isso aí eu gosto. Então o senhor já leu muitas literaturas de Pinto de Monteiro? Ali, né? de Zé da Luz, de G.C. Quirino, Patativa da Saré. Patativa da Saré. Esse povo, sempre quando eu pego, eu leio. Não? E Ronaldo Cunha Lima, já leu? Leio, sim. Eu li muito. E Ronaldo, até eu tenho irmã que já morreu, quando ela pega esse livro, dizia, isso é poeta não, você não é poeta não, poeta é Ronaldo Cunha Lima. Eu digo, também pudera, né, menino? Eu digo, mas existe o bom pedreiro e existe o pedreiro que só faz sentar um tijolo. Eu sou daquele, né? Mas aqui o seu trabalho, o Balaio Nordestino, realmente tem muita coisa do Nordeste, viu? Olha só os temas. A escola, o livro, como eu já falei, Andando pelo Sertão, Coisas do Meu Sertão, O Meu Tempo de Criança, Minha Fé, Minha Coragem, Ai, Como é Bom Forró, Cavalo e Mulher Bonita, A Vida de Cada Um, Este é o Meu Forró, quer dizer, é lá de Rio Tinto falando do sertão, né? Do litoral falando do sertão. É hoje do litoral, tem nada a ver com o sertão, falando do sertão. É porque, de qualquer maneira, vaquejada em Rio Tinto, todo tempo, 7 de setembro, era a maior vaquejada que tinha da região, né? E forró tinha toda a vida, e violeiro tinha toda a vida, porque o cordelista, o violeiro, você não alcançou, mas quem levava a notícia para aquela cidade, interior, era o cordelista, lendo os folhetos, fazia do tempo da guerra, fazia do tempo de Getúlio Vargas morreu, fazia não sei o que, tudo ele fazia, né? Então, era um homem que, aliás, eu tenho aí no poema que fala isso, parece que onde tem a feira que eu conheci, nas quebradas do sertão, onde eu comprava fava, eu comprava milho e feijão, é no final. E depois fala cordelista, fala sobre isso, né? É um trabalho muito bom. E quem quiser adquirir o livro, ler, conhecê-lo mais um pouco, onde deve encontrá-lo? Olha, lamentavelmente, esse livro esgotou. Esgotou? O senhor fez quantos? Me parece que foi 350. Então, tantos amigos que compraram que depois procurando e eu não tenho mais, né? Eu estou estudando, até pensando em numa segunda edição, não sei. Dá com certeza aqui. Bem produzido. Onde foi feito esse trabalho? Foi em Salvador. Salvador, né? Foi. Certo. Uma jornalista, tem um gosto dela, porque eu tenho uma filha em Salvador, ela disse, papai, eu levo estudo, esse material todinho, vou mandar digitar e vou ter um jornalista que vai fazer tudo. Encarregou-se e todos os filhos concordaram e ela, que tinha lá mais tempo e fez esse livro, né? Joia. Bom, e quem quiser entrar em contato com o senhor, tem algum e-mail? O senhor usa a internet ou não? Não tem não. É telefone mesmo. Telefone mesmo, né?
Sim, por exemplo, ainda há 3 meses atrás, eu vendo um reportagem sobre Jacques do Pandeiro, um trabalho de uma escola que tem lá ali no Castelo Branco, Almirante Tamandaré. Eu vi uma reportagem fazendo um trabalho sobre o Jacques do Pandeiro. Eu digo, eu vou lá, porque eu quero conhecer esse rapaz, esse jovem, e fui. Falei com a diretora, realmente, o senhor, digamos, porque eu gosto muito disso, aí acabei dizendo, conversando, acabei dizendo que tinha esse livro. Ah, mas o senhor venha para cá. Aí me levou para um professor de cultura, de reportagem, de rádio, essas coisas todas. Aí disse, seu Theo, vamos fazer assim, a gente podia fazer a aula, a minha aula eu não preparei material com o senhor? Pode, não tem problema não. Aí eu fui, depois ele preparou lá em uma sala com bem uns 30 alunos, e ficaram me perguntando como eu fazia verso, se eu tinha o livro e coisa, aí procurar saber essa feira do sertão, porque a feira do sertão é até didático, porque eu falo em coisa aí, um utensílio que ninguém conhece. Muita gente não conhece, sabe o que é uma pua? Ninguém sabe. Um enxó, candeeiro. ninguém sabe, né? Ainda sabe o que é um abano, essas coisas, um balaio, às vezes nem sabe, mas essas coisas todas. Então, na feira, como falo tudo isso, então os alunos aí estão me perguntando, se eu tenho isso assim, o que é? Que é um enxado, ele não sabe o que é. Mas um enxó, ele não sabe o que é um enxó. Uma pua, não sabe o que é uma pua. E por aí vai. Então, eu fui lá e fiz essa palestra com ele, essa conversa, e todas as vezes que eu tenho um colégio que me convida, eu acho muito bom, porque é um meio, eu acho, que é um meio de eu passar alguma coisa da minha vida. Alguma coisa de um cara que está vivendo 84 anos, 85 anos, tem que dizer para eles e mostrar para eles o que foi a vida, como é, as dificuldades, as alegrias, o desconforto que tem. O João Pessoa, que eu conheci com o Porto Capim, era um movimento fabuloso ali. Eu alcancei a Ponte Serra, por exemplo, eu em 60 até 69, eu trabalhei na usina São João, e assim nos anos de 66, 67, atracava barco ali na Ponte Serra, que uma vez somente de açúcar, ele pegou 6 mil sacos de açúcar, um barco, que ele ficou lá e esperou 8 dias para até a maré subir para ele sair, porque senão não saía. Hoje em dia não atraca mais nada, porque... Lá tem até um trapiche, né? Tinha na Serra tinha. Ali perto da rodoviária, né? Porque olha, nessa época ele pegava sisal, ele pegava algodão, que tinha soja de oliveira, que era prensa de algodão, tinha Matarazzo que embarcava óleo para ele, para Belém, para Fortaleza, para Bacabal, tudo isso. João Teotônio de Carvalho, poeta, escritor, foi um prazer tê-lo aqui, viu? Parabéns pelo trabalho, pela obra. Se der tempo, Sim, tem você finaliza com uma poesia. Homenagear Luiz Tranquilo, Gonzaga. Pode ficar à vontade. Porque isso aqui, quando começaram a me contactar comigo, eu disse, bom, eu vou ver se dá tempo para homenagear Luiz Gonzaga. Aí eu fiz esse poema. Vamos lá. Este ano festejamos grandioso centenário. Luiz, filho de Januário, sanfoneiro do sertão, transformando em santuário as belezas do sertão. Foi embora Gonzagão, de nós deixando saudade. Foi se juntar aos artistas, dos poetas repentistas, para junto fazer a festa. Lá estão os batistas, Sivuca e Zé da Luz, marineiros com seu chachado, Jacques na marcação. No pandeiro foi falado, foi por isso o rei do ritmo, não perdendo a emoção, tocou com Luiz Gonzaga, o nosso rei do Baião. E assim estão todos juntos, cobertos com grande véu, onde moram grandes artistas, lá bem pertinho do céu. E obrigado pela mensagem de Natal que tem aqui, o senhor me deu, viu? Está aqui a mensagem de Natal. E foi um prazer, sucesso, viu? Parabéns. Voltar a agradecer a oportunidade que a TV Câmara dá a um escritor sem expressão, também pode ser um cantor ou um rapaz que toca sanfona, que dança um chachado. Eu só tenho que agradecer à TV Câmara a valorização que está dando aos artistas da terra, os pequenos artistas da terra desconhecidos,
que é uma oportunidade. Quem não me conhecia, nem sabia, agora sabe, seu Theo publicou um livro. Pronto. Ok, muito obrigado. A você também, nosso muito obrigado. Até o próximo encontro, próximo programa.